Como você quer ser reconhecido? Seja muito bem-vindo ao podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias e o objetivo aqui é aumentar a nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando o destaque profissional e prosperando a cada dia. Existem muitas coisas que nos deixam chateados, tristes, desanimados. Tem dia que a gente passa o dia e a gente gostaria até mesmo de não falar com ninguém. Mas acontece que existe uma coisa que muda vidas, que transforma momentos e que fazem a diferença em nossas vidas de uma tal forma que parece que algo mágico acontece nesse momento. Existem vários métodos transformadores, técnicas revolucionárias, e todas elas funcionam quando você decide colocar ação nisso tudo. Mas existe uma coisa que faz a roda girar de uma tal forma que faz o sol brilhar mesmo em dias nublados. Parece romântico, mas não é. É a pura verdade. Isso chama-se reciprocidade. Você faz ideia do que é isso? Patrícia, todo mundo fala disso, eu tô cansado de escutar essa palavra. E as pessoas são todas iguais, as pessoas são egoístas. Quando a gente fala todo mundo é egoísta, a gente se coloca no meio da situação. Você sabia disso? Claro! Porque se você fala todo mundo é egoísta e se você acha que você não é, logo você não pode ser o único, a única sozinho no mundo. Quando a gente generaliza, é preocupante. Todo mundo não. Algumas pessoas sim. E a começar por você que está assistindo, ouvindo esse vídeo. Por quê? Porque você quer fazer a diferença. Quem não quer fazer diferença? Quem não quer algo transformador para a sua vida? Quem não quer entender realmente o que é de fato ser melhor na prática e transformar os seus próprios dias? Nem procura nada. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque ela pode não procurar hoje, mas uma hora ela vai. Então, quando a gente quer transformar a nossa vida, quando a gente quer trazer mais alegria, quando a gente quer trazer sentido, normalmente a gente usa o outro para fazer isso. Como assim, Patrícia? É porque a gente sozinho não consegue evoluir. Nós precisamos do outro para evoluir, até aqueles que faz a gente passar raiva. Então, quando eu falo da reciprocidade, eu falo de um algo que transforma. E eu vou trazer aqui um método simples para você aplicar no seu dia de uma forma também tão simples quanto, mas com resultado extraordinário. E o tamanho do resultado é tão grande que é por isso que eu digo que o método é simples. O que precisa para esse método acontecer é a prática dele. Porque se você souber do método, se você tiver a técnica e você não aplicar, você nunca vai saber se o que eu estou falando aqui vai funcionar. E para você entender o que eu estou falando, você precisa praticar. E ainda que você um dia tenha feito, você vai lembrar, putz, é verdade, eu fiz e é verdade. Mas aí eu pergunto, fez de novo? Ou só fez uma vez e caiu no esquecimento? Porque tem isso também. A gente faz, uma, duas depois esquece. Por quê? Porque às vezes a raiva, a bronca, a chateação, a reclamação, ela acaba sendo muito maior que praticar algo transformador. Tudo bem, é impossível ser feliz todos os dias, mas também é chato ser infeliz todos os dias. Então esse é o momento em que a gente se coloca numa posição onde a gente quer fazer diferente. E uma das técnicas que eu vou ensinar aqui para você praticar agora, nesse momento já, com quem quer que esteja do seu lado agora nesse momento, seja você no trabalho, em casa, enfim, é simples. Em primeiro lugar, para a gente poder entender reciprocidade, para a gente poder entender o poder que essa palavra tem, a gente precisa gostar de pessoas. Principalmente quando você trabalha com pessoas, principalmente quando você tem um cargo, uma profissão que lida diretamente com pessoas. Ah, Patrícia, eu não gosto muito de pessoas, eu prefiro mais os computadores. Até com computador você interage com pessoas. As pessoas são bacanas, são legais, tem muita gente boa. O que a gente não gosta não são das pessoas. O que a gente não gosta é o modo com que as pessoas lidam
com elas mesmas, com os outros, com a gente. Então a gente, às vezes, até para não se machucar, prefere dizer que não gosta das pessoas. Mas a gente gosta das pessoas. A gente interage bem com as pessoas. Então, uma dica fácil de praticar agora nesse momento. Quando você estiver conversando com alguém, se interesse pelas pessoas, mais do que elas se interessem por você. Como assim, Patrícia? Porque às vezes a gente se coloca num modo muito egoísta. Para você entender, Maria e João conversando. O João dá boa tarde para ela. Boa tarde, Maria. Tudo bem? E a Maria, oi, João, como é que você tá? João, tô bem. E você? Aí a Maria aproveita esse momento para desabafar. Ah, João, eu tô bem. Passei por uma situação difícil aí outro dia, mas tá bem complicado, mas tá indo. Aí o João, eu sei, Maria, eu entendo bem, você nem sabe minha vida. Outro dia e pá. E começa a derradeira de falar. Ele nem se tocou que a Maria começou a contar uma história. E ela tava ali naquele momento tentando falar dela, mas ele cortou porque estava mais preocupado com o que ele queria falar. Sendo que ele perguntou se ela estava bem. E nesse momento, ele falou tanto dele que não deu espaço para Maria falar dela. E aí, goodbye para os dois e foram embora. Então, nesse primeiro momento, principalmente os líderes de plantão que estiver ouvindo esse podcast aqui, se interesse pelas pessoas mais do que elas se interessem por você. Quando eu falo de líder, eu falo de pessoas no modo geral. Isso serve para relacionamentos no modo geral. Eu conheço pessoas que ficam chateadíssimos quando alguém se suicida e a primeira frase é: pô, Patrícia, eu deveria ter feito alguma coisa. Ainda semana passada eu conversei com fulano, cicrano, beltrano. Mas por quê? A gente não liga o radar da consciência do que nós estamos vivendo ali naquele momento. A cabeça tá muito cheia, o balde tá muito cheio. Então a gente não passa a enxergar, a ver as coisas. E nem tampouco a ouvir. Por que isso? Porque falar da gente mesmo o tempo todo não gera valor. Falar de si não gera valor pro outro. Ele precisa ser ouvido. E aí eu vou te dizer uma coisa, uma técnica simples aqui. Descubra algo sobre essa pessoa. Pergunte a ela: qual é a sua história, Maria, de superação? E eu vou te dizer, senta, porque você vai se surpreender. Nós passamos anos convivendo com algumas pessoas e em determinado momento ela resolve falar alguma coisa da vida dela que você olha até assustado. Você fala: o quê? Você passou por isso? Eu não acredito. Por que você nunca falou? Sei lá, não vi momento. É assim que as pessoas falam. Ou até umas mais ousadinhas, né? Você nunca me perguntou. Então, uma técnica simples para qualquer pessoa. Inclusive, eu gostaria que você deixasse nos comentários se você um dia fez isso e deu o resultado, ou se você fizer e o resultado que você teve, vir aqui falar comigo. Por que isso? Porque a gente passa muito tempo com as pessoas, mas a gente não sabe quase nada delas. Por mais que elas falem delas, elas falam apenas o que elas querem. Ouça o que as pessoas têm a dizer, porque nem sempre elas falam o que elas querem dizer com o que elas estão falando. Redundante, mas olha só. As pessoas pouco falam do que elas querem dizer. Então, pergunte qual é a história dela de superação. Peça para te contar uma história. Pergunte: Maria, como você chegou até aqui? Qual foi a sua história de superação? É surpreendente. E pergunte a ela: quais são os seus planos, Maria? O que você tem? Onde você quer chegar? O que você quer fazer da sua vida? Quais são os seus objetivos? E você vai cair para trás. Mas assim, lógico, não é usar técnica simplesmente assim, de qualquer maneira, de qualquer momento, vou perguntar agora e pá. Se envolva com a pessoa, entre no mundo dela, olhos nos olhos dela, ouça ela dizer o que ela está falando, deixe ela falar, ouça. Seja assim, nesse momento, seja o terapeuta dela, a terapeuta dela. Experimente fazer isso com mais pessoas e você vai ver. E eu vou te dizer, isso é tão transformador, que a transformação não é só da pessoa em dizer a você porque ela se sentiu importante no momento em que você quis saber dela, mas para você também que está ouvindo desta pessoa o quão é surpreendente. Eu sempre digo para os meus mentorados, para os meus clientes, para todas as pessoas que convivem comigo: ouça as pessoas, deixe elas falarem. Patrícia, mas eu trabalho com uma pessoa que é super chato. Num momento desses,
tenta tirar a capa da encheção de saco, daquele estresse do dia a dia. Chama essa pessoa para tomar um café simples ali mesmo, no meio do corredor. E faça essas perguntas. Pergunte a ela qual é a história de superação dela. Quais são os planos dessa pessoa. E eu te garanto, você vai passar a ver essa pessoa totalmente diferente do que você via. E se duvidar, você vai começar algo se transformando dentro de você em um nível que você vai começar a pensar 2 vezes antes de pensar assim, caramba, eu não gosto dessa pessoa, não tô afim de falar com ela, mas ela pode ser uma pessoa totalmente diferente do que ela tá passando aqui. Porque às vezes a pessoa, ela é grossa, ela é arrogante, ela é pedante, ela é tudo, mas a gente não faz ideia. Patrícia, mas isso não justifica. Concordo. Às vezes as pessoas têm um determinado comportamento que não é bacana. Prejudica não só ela, como todos que estão ao lado. Mas explica o motivo, muitas vezes, dela ter determinados comportamentos. E às vezes é o fato dela se ouvir falando para outra pessoa, às vezes ela já para pensar e começa a enxergar um novo momento para sua própria vida. Então, o fato da gente ouvir, o fato da gente se colocar no lugar, o fato da gente não estar tão preocupado em querer falar da gente, achando que só falar gera valor, não. Quando você fala de si, você não está gerando valor nesse momento, mas quando você ouve, você gera valor. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas. De repente a gente pode ajudar alguém com esse conteúdo. Comente aqui se você já viveu isso, se você já fez isso e se isso funcionou para você. Clica no sininho, ative as notificações e eu te espero aqui amanhã. Um forte abraço.